Padre, graças por mais este domingo, graças por mais esta comunhão que o Senhor nos ha proporcionado aqui hoje. Padre, que o Senhor pueda hablar em nossos corações através dessa palavra, que venga a ser Tu, Padre, hablando através de mim, que Tu palavra pueda ser compartida. E, Padre, que podamos ser transformados um pouquinho mais em este dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Buenos dias a todos. Vamos começar nosso momento de la palavra. E queria que os irmãos abrissem vuestras Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 26. E diz assim: Por lo que a mim toca, os he transmitido uma tradição que eu recebi do Senhor, a saber que Jesús el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria de mí. Y de hecho, sempre que comeis deste pan e bebeis desta copa, estáis proclamando a muerte del Senhor, em espera de que Ele venga. E em esse texto, Pablo está instruindo a los coríntios. Primeiramente, ele empieza a pegar a los coríntios por como eles iam a cenar, como se fuera uma fiesta. Eles, em aquele tempo, perderam o verdadeiro significado da Santa Cena. E por que eu quis trazer isto hoje? Deus ha hablado comigo em estes últimos dias o que é a Santa Cena e, principalmente, a palavra que mais creio que é mais importante aqui, que é em memória de mim. E em aquele tempo, os coríntios estavam cenando, pero em memória de quem estavam fazendo o que haciam? Estavam indo para a Santa Cena, para a mesa, com o intuito de llenar sua pancita, sua barriga. E todo o verdadeiro significado, que era a Santa Cena, que Cristo ha dicho: hacedlo em memória de mim, hasta que eu venga. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, poderiam estar haciendo bem, pero creio que ao decorrer do tempo, eles foram olvidando o verdadeiro significado da Santa Cena, que é compartilhar o pão. E Pablo disse que eles estavam indo ali e comiam primeiro, e depois e depois partiam o pão. Aqueles que, se chegar a alguém retrasado, has perdido. Na próxima vez, no próximo mês, tu vienes e vengas a cenar com nós outros. E Deus ha hablado muito forte comigo, e hoje em dia a Santa Cena ha quedado algo muito superficial em las iglesias, porque é como se fosse um rito, é uma liturgia. Tem que ter uma liturgia em la igreja. Temos que ter a Santa Cena todos os domingos. Pero quando nós outros hacemos, com qual coração estamos fazendo? Porque quando nós outros cenamos, muitas das vezes, se há um irmão que é novo convertido, ou um irmão que ha pecado, nós outros muitas das vezes miramos a esse irmão: por que vas a cenar? Não tem que cenar. Tu és novo convertido, não sabe o que está sucedendo. E o irmão que ha pecado, que ha passado alguma coisa, tu has hecho isso, tu não puedes hacerlo. Não puedes.
e nós paramos para pensar como nosso Padre, nós outros que somos padres, agora nós entendemos um pouquinho mais Deus, como Ele é. Agora, se nós cometemos um erro, e vamos chegar à mesa, crees que vai nos edificar, vai nos aproximar aún mais de nosso Padre, se nós decimos, vale, tu has pecado, pero ven en la mesa. Ou nós decimos, não, tu hoje não puedes porque essa semana te has portado muito mal, foi fatal, tu não puedes. ¿Tu crees que a pessoa vai querer acercar-se à mesa de Cristo, à mesa que nós estamos? Da mesma maneira, quando nós nos equivocamos, ¿por que equivocamos? Sempre. E nosso Padre, crees que nosso Padre vai querer, hijo, não, tu has equivocado muito, has cometido muitos erros, quédate um pouquinho aí, e quando tu caiga na consciência de que tu has hecho, depois venha hasta mim, que eu vou receber-te de braços abertos. ¿Crees que Deus vai fazer isto com nós outros? Nós quem pensamos que somos? Se uma pessoa chega a nós outros, ou nós miramos um erro de uma pessoa e vamos a dizer, não, tu não vas a cenar porque tu has hecho isto. Se o próprio Deus não ia fazer isto, iba a dizer, não, quédate cerca de mim, porque isto é quem eu sou. A Santa Cena é a identidade de Cristo Jesus. Por isso ele ha dicho, hacéis isto em memória de mim, porque isso é quem eu sou, isso é o que eu quero que vosotros sejam. Compartilhe vuestro pan. La questão é também que temos o pan e a copa. Pero hoje em dia, muitas das vezes, todo o simbolismo que é o pan e a copa, tudo está ali. Olvidamos que antes de haver um pan, ha habido um corpo. Antes de haver o vino, ha habido a sangre derramada. Então, ao invés de nós partimos o pan, o vino, corremos todo o significado, todo aí, nós vengamos ter em mente que primeiro temos que compartilhar uns aos outros. É o que nós hacemos. Não digo que as outras igrejas não fazem, pero nós temos que compartilhar e a copa e o pan é um simbolismo, sim. Pero a Santa Cena não é solo quando venimos aqui e estamos aqui reunidos. Quando nós não estamos solamente, não temos solamente esta mesa. Temos outras mesas que nós vamos a ser o Cristo de aquela mesa. E bueno, lo que quero dizer com isto, el partir del pan, el tomar del vino, isso é um simbolismo, pero aquilo que vamos dar, que está dentro de nós outros, isto que realmente vai contar. Porque senão, ia ser só um trocito de pan, uma copita de vinho, um sumo de uva. Isso é o simbolismo, pero o verdadeiro significado, a verdadeira importância está em aquilo que nós vamos a compartilhar. E quando vamos a representar os dois, o que vamos a passar em memória de quem vamos a ser isto. Isso é o importante. Senão se queda insignificante, se queda um trocito de pan e uma copa de vinho. Então, o que Deus me chamou a atenção é em memória de quem tu estás cenando. Tu cenas hoje, pero chega amanhã, tu já se ha olvidado de quem tu eres, você passa uma circunstância e tu ha olvidado de quem tu eres. E não, a Santa Cena é dia tras dia. Pero o acto mais grande é quando todos llenos de lo que
Deus ha hablado consigo, com um estilo de vida. Quando nós nos reunimos aqui. Isto é o mais grande, quando nós vamos a partilhar o pão. Vamos a hablar unos a los outros. E o vinho e o pão é o simbolismo, pero aquilo que vai sair de nossa boca, que vai dar o verdadeiro significado para isto, que foi o que Cristo ha hecho. Ele a partir del pão e ha dicho, este é mi cuerpo, que vai ser machacado para vosotros. Este é o significado del pão. Depois ha dicho, este é o vinho, que é mi sangue que vai a ser derramado por ti. Já havia sido, porque ele já foi antes da fundação do mundo. Então, o que quero dizer é que tengamos isto em mente. E tem outro texto que eu he separado, que disse, realmente, a Santa Cena estava sucedendo ali, e depois Cristo ha tenido que correr o simbolismo para que eles reconheceram que era Cristo. E eu vou a ler Lucas, capítulo 24, del verso 13 hasta el 33, que é del caminho de Emaús. E muitas das vezes nós somos assim, por muitas coisas, circunstâncias. Porque nós muitas das vezes venimos a cenar e não estamos bem. E tudo bem isto, estar assim, a suceder assim. Somos seres humanos. Não vai ser sempre que vamos estar bem. Pero em este momento de cenarmos, tudo tem que ser transformado. Tudo que nós estamos sentindo tem que ser deixado de lado. Porque el compartir el pan, el Cristo está em nosso meio. E foi isto que sucedeu. E disse assim, este mesmo dia, dos de los discípulos se dirigiam a uma aldeia chamada Emaús, distante uns 11 kilómetros de Jerusalém. Mientras iban hablando de los recentes acontecimientos, conversando e discutindo entre ellos, Jesús mismo se les acercou e se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué es esto que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron com el semblante ensobrecido, e uno de ellos, llamado Cleofas, le contestou, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles, y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro, y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, ¿qué lentos sois para comprender? ¿Y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas? ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a Él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigieron, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistindo mucho, quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron,
el uno al otro. ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Aquí, lo que Dios ha hablado conmigo es que estos discípulos conocían a Jesús, sabían cómo Jesús era. Y Jesús antes de esto ya había cenado con sus discípulos. Y lo más interesante, los dos estaban caminando y se ha llegado un hombre y ellos no sabían quién era, y era Jesús. Y allí empezó la mesa y allí el pan empezó a ser compartido. Jesús estaba una vez más dando de sí para esos discípulos. Y aun si él, hablando de todo lo que ha sucedido, hablando de él mismo, ellos estaban tan ofuscados que no consiguieron comprender y reconocer quién él era. Eles não tinham em sua memória, han perdido na memória de quem Cristo era, porque eles tinham o Cristo que eles creiam que ia a correr a espada e tomar toda Jerusalém e a derribar o império de Roma. E eles se frustraram com isto. E creio que isso ha hecho que eles perdessem a memória de quem Cristo era. E o mais interessante que Cristo ha hecho todo o caminho, 11 quilômetros, é muita coisa. E aun se eles não perceberam, não se deram conta de que era Cristo. E Cristo estava cenando ali com eles, não com um simbolismo, mas estava partindo su pan, estava partindo ele mesmo. E ele é tão bueno e misericordioso e amoroso que, mesmo assim, ele foi hasta a casa de um deles e, assentado na mesa, a partir do pão, e só aí que eles reconheceram quem Cristo era. E a partir deste acto, trajo a memória deles quem Cristo era, que Cristo estava vivo, que ele estava ali em carne e osso, pero estava glorificado. E é muito interessante porque nós muitas das vezes, como eu disse, não estamos bem. Muitas das vezes nós perdemos a memória de quem Cristo eres, de quem nós somos em Ele. E por isso muitas das vezes a Santa Cena é só mais um domingo. Sendo que a Santa Cena é um estilo de vida, porque nós estamos todos reunidos em um domingo do mês, porque é um domingo que todos podemos estar juntos. E allí vamos a compartilhar o pão que temos, además de partir o pão e o vinho. Porque además partimos o pão e tomamos o vinho, porque é o corpo e sangue de Cristo. É a maneira de dizer: ha muerto, pero está aqui com nós. E Ele viene. Pero nós, assim como Ele, temos que ser como Ele. Nós compartilhar de nosso pão também é o início da Santa Cena, como nós dissemos aqui. Ao empezar este culto, ao pisarmos aqui em este lugar, ha empezado já nossa comunhão, nossa Santa Cena. E además de partirmos nosso pão, que somos nós outros, que é o Cristo, nós corremos o simbolismo do pão e do vinho e vamos a partilhar também. E eu quero que nós eu oro para que nós cada dia mais podamos entender o verdadeiro significado da Santa Cena, do que é em memória de mim, que dia tras dia, tudo que como cantamos aqui, em todo o que hagamos, que seja em memória de Ele, em cada pequeno detalhe, porque
Quando nós temos em la memória, que é a identidade dele, memória se diz de identidade, nós vamos a ser transformados a cada dia, porque a vida não é fácil. Nós temos muitas coisas, como Cristo ha passado muitas coisas, e Ele ha dicho que nós tendríamos aflicções, pero Ele ha vencido o mundo e está com nós. Então, a partir do momento que toda a Santa Cena, que estamos aqui reunidos, venimos com a mentalidade, bueno, hoje vou a cenar, e serei um pouquinho mais transformado, porque estou traindo a minha memória que Cristo está em mim, ha muerto, e eu he muerto com Ele, pero Ele vive, está aqui e está a ponto de vir a nosso encontro. E então, eu oro para que cada dia nós, además de partilharmos o pão e o vinho, o simbolismo físico, que podamos partilhar todos os dias, por mais que pode ter dias que nós podemos crer que hoje não tenho nada que compartilhar, pero todos os dias nós estamos em convívio com muitas pessoas, e creio que pelo menos uma por dia está nos mirando, está buscando algo que não conhecem, que nós temos, que é Cristo. Então, se nós somos a Santa Cena, que as pessoas que não conhecem a Cristo vão ver. E quando eles se chegarem, vão aún mais reconhecer quem Cristo eres. E eu quero fazer uma oração. Foi algo muito breve, pero eu quero fazer uma oração para que nós venhamos trazer nossa memória de que a Santa Cena não é só pão e vinho que hacemos domingo ao mês, pero é o pão e vinho que é o corpo de Cristo, que está simbolizado em este cálice, em esta cubita, esta copa. Então, quero fazer uma oração e oro para que sejamos transformados em nosso entendimento. E quando nós formos a ler, quando leemos 1 Coríntios 11, que podamos ter nossos olhos abertos, e também o caminho de Emaús. Allí foi uma Santa Cena. Foi uma Santa Cena de que Cristo ha hablado de si mesmo para eles. Eram só três, pero allí foi uma Santa Cena. E eles não entendendo, Cristo foi amoroso, misericordioso. Vem, vamos assentar-nos aqui. Eu vou atrair a memória de vosotros quem eu sou. Então, eu parto, dou graças. E a partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eu oro para que nossos olhos, dia tras dia, venham a ser abertos e estejam fijados para quem Cristo eres. E que não venhamos nos conformar com como as coisas vêm sendo hechas em este mundo, em las igrejas também. E porque nós sim fomos escolhidos e estamos aqui em essa nação para fazer a diferença. E creio que nós estamos fazendo. Somos um número não tão grande, pero há necessitado de solo para salvar toda a humanidade. E porque Ele ha hecho isso, nós estamos aqui. Então, eu quero fazer uma oração traindo a memória quem Cristo eres em nós, e quem nós somos em Ele. Amém. Aleluia. Padre, graças por mais este compartilhar. Padre, graças por tu vida manifestada em cada um de nós aqui. Padre, que nós venhamos a cada dia ter em nossa mente, em nossa memória, que sim, Padre, nós somos o pão que o Senhor nos ha dado esta responsabilidade para poder partilhar de tu vida hacia nosso irmão, que tenhamos isto em nossa mente, que a Santa Cena de las personas somos nós uns a los outros,
porque somos imitadores dele, Senhor. E que, Padre, assim como o Senhor ha partido o pan, o vino, ha derramado su sangue e tu cuerpo ha sido machacrado, que nós outros podamos, sim, Padre, ter isto em mente, em nossa memória, que não tenhamos medo e que não vengamos medir esforços para partir o pão que nós outros temos, porque sim, Padre, isso vai trazer a salvação para as pessoas que aún não conhecem quem tu eres, nossos irmãos que aún não sabem que tu eres o Padre deles. Padre, que o Senhor pueda nos trazer entendimento de tu palavra e que podamos sim ser aún mais transformados nesta manhã. Queremos dar-te graças, Padre, uma vez mais, por estarmos aqui e pela oportunidade que o Senhor nos ha dado de poder compartilhar tua palavra e principalmente de poder estar reunidos entre irmãos, compartilhando tua vida, Padre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Aleluia. Hermanos, que vosotros tengáis início de mês, culto de Santa Cena bendecido e que vosotros podéis estar em família e que a vida de Deus venga a fluir através de cada de los hermanos que estão escutando e que tengamos em mente que Ele é o verdadeiro significado da Santa Cena, Ele é o verdadeiro motivo de estarmos aqui cenando e que tenhamos isso em mente, em nome de Jesus. Domingo bendecido e uma semana mais que bendecida a cada de los que vão escuchar. Que o amor do Padre, que a graça de nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada de nós outros. E essa igreja disse: Amém. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.